Todo esse período histórico em que o Dom João VI, a família real e o seu filho Dom Pedro I estão aqui no Brasil governando todo o Império Ultramarino Português do Rio de Janeiro no Brasil, é chamado de período joanino, que faz referência ao próprio nome de Dom João VI, que governava Brasil, Portugal e outras colônias do mundo aqui do Brasil. Basicamente, em síntese, na Europa ocorria a expansão militar napoleônica e a principal rival da França napoleônica era a Inglaterra, que tinha um domínio militar dos mares. Não conseguindo vencer sua principal rival na Europa, que era a Inglaterra, a França vai impor um bloqueio continental contra a Inglaterra. Sobre isso, a historiadora Mary Del Prior, nesse livro sobre o José Bonifácio, ele vai falar que todas as nações foram proibidas de fazer comércio com a Inglaterra, incluindo Portugal. Depois disso, o não cumprimento das exigências de Napoleão seria considerado uma declaração de guerra. Galera, Dom João VI revela-se nas páginas desse livro um estrategista inteligente. Primeiro, ele, ao contrário das formas como ele foi retratado depois, como uma pessoa covarde, pouco inteligente, aqui ele mostra-se um estrategista, alguém que vive a política desde cedo. Desde 1386, Portugal tem o mais antigo tratado diplomático do mundo com a Inglaterra. Ou seja, Portugal e Inglaterra eram dois países com uma aliança diplomática muito antiga, possivelmente a mais antiga do mundo. E Dom João VI, como é mostrado nas páginas do livro da Mary Del Priore, no livro José Bonifácio, revela-se nesse momento um grande estrategista, ao contrário das formas como ele foi retratado por outras pessoas. Para não iniciar uma guerra com a França, ele finge inicialmente aceitar o tratado do bloqueio continental imposto pela França. Ele faz com que Portugal tem uma declaração de guerra falsa contra a Inglaterra. Ele afirma para os franceses que vão declarar guerra contra a Inglaterra. Mas antes disso, galera, ele informa ao rei da Inglaterra que vai fazer uma declaração de guerra falsa. Inclusive, ele envia navios de guerra para a Inglaterra, já com ordens secretas de que esses navios fossem capturados pela Marinha Britânica, de forma com que parecesse que ele estava iniciando uma guerra contra a Inglaterra. Nesse livro aqui, a Mary Del Priore também fala que por baixo dos panos, galera, estava sendo organizada a fuga da família real aqui para o Brasil. Inclusive, galera, esse plano não foi divulgado para a população de Portugal para não causar alvoroço. Porém, galera, o plano foi descoberto por Napoleão e tropas francesas lideradas pelo general Laurent Junot vão invadir Portugal através da Espanha. Nas memórias de Laurent Junot, as ordens de Napoleão alertavam: não concedais nada ao príncipe do Brasil, mesmo que prometa declarar guerra à Inglaterra. Entrai em Lisboa, apoderai-vos dos navios e ocupai-vos os portos. Só que quando as tropas francesas entraram em Portugal, o Dom João VI, a família real, incluindo o seu filho Dom Pedro I, funcionários públicos e membros da alta nobreza já haviam fugido aqui para o Brasil. Inclusive, galera, Napoleão vai reconhecer a astúcia do Dom João VI, informando que ele foi um dos primeiros, afirmando que o rei de Portugal e do Brasil, Dom João VI, havia sido um dos primeiros a conseguir enganá-lo com sucesso. Com isso, Portugal até foi invadido pelas tropas napoleônicas, mas o reino não deixou de existir porque estava sendo comandado aqui do Brasil pela administração portuguesa. Aqui, a tropa portuguesa pôde se reorganizar, inclusive fazer combinados com a Inglaterra de como combater a França napoleônica. A coroa portuguesa sai de lá no finalzinho de 1807 e chega aqui em 7 de março de 1808. Eles aportam na Bahia e de lá vão para o Rio de Janeiro, onde ficarão os próximos 13 anos. Ao chegar no Brasil e instalar a sede do governo aqui, uma das primeiras ações estratégicas do Dom João VI é decretar a abertura dos portos às nações amigas. Quem eram as nações amigas? Era a Inglaterra. Pela primeira vez na história do Brasil, nossos comerciantes e proprietários rurais puderam exportar suas mercadorias para a Inglaterra e poderiam comprar produtos manufaturados trazidos da Inglaterra. Na prática, galera, isso significou o fim do Pacto Colonial, aquele pacto que restringia nossas exportações primárias a Portugal e que diziam que nós
poderíamos importar produtos apenas de Portugal. Agora poderíamos comprar produtos da Inglaterra também. Quero ler para vocês um trecho da carta escrita pelo Dom João ao Conde da Ponte, que era o governador da capitania da Bahia, em que ele autoriza a abertura dos portos aos produtos ingleses. Eu, o príncipe regente, vos envio muito saudar como aquele que amo. Sou servido a ordenar interina e provisoriamente, enquanto não consolida um sistema geral que efetivamente regule semelhantes matérias, o seguinte: primeiro, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa, ou em navios dos meus vassalos, pagando por entrada 24%, a saber, 20 de direitos grossos e 4 de donativos já estabelecidos. Ficando, entretanto, como em suspenso e sem vigor todas as leis, cartas régias ou outras ordens que até aqui proibiam neste estado do Brasil o recíproco comércio e navegação entre os meus vassalos e estrangeiros. 28 de janeiro de 1808, Príncipe. Ou seja, todas aquelas leis e decretos que proibiam o comércio do Brasil com outras nações estavam suspensos. Agora, as nações que não estavam em guerra com Portugal, como a Inglaterra, por exemplo, podiam fazer comércio conosco. Complementando isso, em 1810, Dom João VI aprova o Tratado de Aliança, de Amizade, de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Por esse tratado, galera, todos os produtos ingleses podiam entrar no Brasil com apenas 15% de imposto colocado em cima deles, ao passo que as mercadorias que vinham de Portugal também podiam entrar no Brasil com 16% de imposto colocado em cima de todas elas. Veja bem, galera, o privilégio que a Inglaterra passa a ter com o Brasil. As mercadorias manufaturadas que vinham da Inglaterra, para cá, tinham menos imposto que as mercadorias de Portugal. Isso já mostra, galera, a forma como Portugal já era uma nação subordinada à Inglaterra lá na Europa e que tinha que aceitar as condições impostas pela própria Inglaterra. As mercadorias de outros países que não eram Inglaterra nem Portugal também podiam entrar no Brasil, só com impostos muito maiores, né? 24%, o que já deixava elas muito mais caras. Isso fazia com que as mercadorias da Inglaterra tivessem muito privilégio ao poder entrar aqui e desbancava a concorrência das mercadorias de Portugal e das mercadorias de outros países industrializados da Europa. Isso dá um grande impulso à produção industrial da Inglaterra, que vai ganhar um gigantesco mercado consumidor, que é o Brasil, galera. A Inglaterra era uma nação com interesse em aumentar os seus mercados consumidores ao redor do mundo para fomentar a produção industrial dentro do seu próprio solo. E esse acordo que ela conseguiu com o Reino do Brasil foi muito vantajoso para ela. Por outro lado, galera, a Inglaterra também tinha um plano de compensar a perda do comércio europeu, né, que agora os países estavam impedidos de fazer comércio com a Inglaterra por causa do bloqueio continental do Napoleão, com os nossos países vizinhos, países da América Latina. A Inglaterra, galera, já estava com o projeto de intervir em todas as colônias espanholas aqui na América, como a Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile, para ganhar seus mercados consumidores, quando ela nem precisou fazer isso. Os movimentos de independência nesses países que desfizeram a dominação espanhola já abriu novos mercados para os produtos ingleses aqui na América. Outra coisa, galera, é que Portugal nesse momento já era um mero joguete na mão dos ingleses. Para vocês terem uma ideia, a família real se estacionou aqui no Brasil com tropas portuguesas, mas também com a proteção de uma frota naval inglesa que ficou permanentemente estacionada no Rio de Janeiro. Em Portugal, os exércitos portugueses que não haviam se rendido estavam sendo comandados por tropas inglesas, como por exemplo, o Conde de Wellington, o Duque de Wellington, por exemplo. E Portugal estava efetivamente sendo comandada por generais ingleses comandando o exército português lá contra as tropas francesas. A Inglaterra vai usar o seu poderio para garantir que esse acordo, que deveria ser momentâneo, que era a abertura dos portos das nações amigas, virasse um acordo permanente, desfazendo de uma vez a base do controle colonial de Portugal sobre o Brasil, que não voltaria mais a ser como antes. Instalado toda a administração portuguesa aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, o Dom João VI trata logo de modernizar algumas estruturas do Brasil para adequá-la à instalação de sede da monarquia. Ele abre, por exemplo, o Jardim Botânico, que funcionava, na verdade, como um instituto agrônomo,
com o objetivo de estudar novas espécies vegetais que poderiam melhorar a economia do Brasil. Vai surgir nesse momento uma instituição que todos nós conhecemos muito bem, o Banco do Brasil, o primeiro banco instalado aqui com o objetivo de capitalizar recursos que seriam investidos aqui no Reino do Brasil agora. Que agora fazia parte do Reino Unido, Portugal e Algarves. Vai surgir também, galera, as primeiras instituições de ensino superior aqui no Brasil. Vamos lembrar, galera, que desde o período colonial não haviam instituições de ensino superior no Brasil. Geralmente, galera, os brasileiros que tinham maiores condições financeiras iam estudar na Europa, como na Universidade de Coimbra, e já voltavam da Europa formados aqui para o Brasil. Agora vão surgir duas grandes instituições de ensino superior. Uma delas era a Escola Superior de Matemática, Ciência, Física e Engenharia. Dom João VI vai criar a escola médico-cirúrgica com o apoio de um médico pernambucano, que era o Correia Picanso. Essa escola médico-cirúrgica vai virar uma das primeiras faculdades de medicina no Brasil. Lá no século passado, essa faculdade de medicina no Brasil futuramente vai virar a famosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Já no período republicano, durante o governo do Epitácio Pessoa, lá para os anos de 1920, por exemplo, galera, a UFRJ vai ser criada. E a Faculdade de Medicina, que já existia desde o período regencial e imperial, vai deixar de ser uma faculdade, vai deixar de ser uma faculdade unitária e vai ser juntada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, transformando a Faculdade de Medicina em um dos cursos da famosa UFRJ, que foi criada pelo governo do Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, lá para a década de 1920. Também vai surgir, galera, a chamada Escola de Comércio e Administração. Todas essas instituições de ensino superior, galera, surgiram para qualificar, aqui mesmo no Brasil, os novos funcionários, muitos deles, obviamente, filhos das elites do Brasil, que iriam trabalhar nos novos serviços públicos que estavam sendo abertos no Brasil, trabalhar na corte, embora o Dom João VI, em muitos casos, preferisse portugueses vindos de Portugal para ocupar os cargos públicos no Brasil. De qualquer forma, era necessário qualificar, galera, os filhos das elites que estavam aqui no Brasil para ocupar os novos cargos no reino que estava sendo controlado aqui do Brasil agora. Com a presença da monarquia portuguesa agora aqui no Brasil, com uma parte do exército português instalado aqui, o rei Dom João VI, que agora governava todo o império aqui do Brasil, vai iniciar uma série de expansões militares aqui pela América do Sul. Primeiramente, galera, o Dom João VI, para alfinetar a França, que agora era sua inimiga, vai invadir uma das colônias francesas que era vizinha do Brasil aqui na América. Dom João VI vai comandar a invasão à Guiana Francesa, que era uma pequena colônia da França, que estava bem no norte aqui da América do Sul e que era praticamente encostada no Brasil, era praticamente encostada na região norte do Brasil. Ele vai iniciar a invasão e ocupação da Guiana Francesa, que era uma colônia que pertencia à França. Paralelamente, galera, também vai iniciar a campanha militar da região da Cisplatina. Vocês lembram que hoje em dia é o Uruguai? Lembram-se que na época do Brasil colonial havia uma disputa entre Portugal e Espanha, que é pelo comando da região do Uruguai, chamado de Cisplatina. Agora, galera, que a sede da monarquia estava instalada aqui e que nossos países vizinhos estavam ficando independentes, como a Argentina, vai virar esse conflito vai ser herdado por Brasil e pela Argentina. Os dois vão iniciar conflitos pelo domínio dessa região que está no extremo sul da América do Sul, que é o Uruguai atualmente, mas que na época era chamada de Cisplatina. Sob o comando de Dom João VI, tropas luso-brasileiras vão invadir a região da Cisplatina, anexando o Uruguai ao Brasil. O Uruguai, por algum tempo, vai fazer parte do Reino do Brasil, comandado pelo Dom João VI, que agora já substituía sua mãe, Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, mas considerada incapaz de governar. Vamos lembrar, galera, que o Brasil era uma espécie atípica de colônia. O Brasil foi uma espécie de exemplo diferente das outras colônias do mundo. O Brasil foi uma das primeiras colônias que tornou-se mais rica que a própria metrópole. Então a maior parte dos contribuintes de Portugal já moravam no Brasil. E como eles já eram os maiores contribuintes do Tesouro Público Português, partes dessa elite achavam bom que a monarquia estivesse no Brasil, que agora eles poderiam também, galera, fazer parte da tomada de decisões de todo o Império Português, que eles já eram os maiores contribuintes.
mas nem todos os membros da elite ficaram satisfeitos com isso. E um grande exemplo disso, galera, vai ser um movimento revolucionário que vai explodir em Pernambuco lá para 1817, que era a Revolução Pernambucana. Galera, em Pernambuco, uma das regiões mais populosas do Nordeste, galera, onde ficava, por exemplo, Olinda e Recife, muitos grandes proprietários rurais e comerciantes e funcionários públicos não estavam satisfeitos com o domínio da coroa portuguesa aqui. Assim como aconteceu em Minas Gerais um levante que tentou a independência de Minas Gerais, que foi a Conjuração Mineira, e assim como na Bahia houve um movimento de contestação ao poder real e uma tentativa de obter uma independência com relação a Portugal, em Pernambuco vai acontecer um movimento de caráter separatista semelhante à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana. Pernambuco já tinha um histórico de insatisfação com a coroa portuguesa. Há muito tempo atrás, galera, no período colonial, já havia sido desarticulado pela monarquia portuguesa uma outra tentativa de levante separatista que havia acontecido lá. Porém, essa insatisfação, galera, vai piorar com a subida dos impostos que vai acontecer em todas as capitanias hereditárias do Brasil. Por quê, galera? Primeiro, essa elevação de impostos ela vai acontecer por causa da instalação da família real aqui no Brasil. Primeiramente, galera, a transmigração da coroa portuguesa para o Brasil trouxe muitos gastos com o transporte, instalação das novas repartições públicas aqui, instalação das novas instituições do governo. Além disso, galera, houve uma elevação de impostos para que o Estado sustentasse, galera, os gastos e até mesmo os luxos da corte instalada no Rio de Janeiro. Inclusive, galera, muitos membros da elite em várias partes do Brasil vão começar a criar a mania de imitar os gostos da corte instalada no Rio de Janeiro. Isso vai, inclusive, aumentar o comércio da Inglaterra com o Brasil, porque a Inglaterra vai vender muitos dos itens de luxo que os colonos compravam para imitar os luxos da família real. Mas os luxos da família real vão levar a essa elevação dos impostos. Outra coisa que vai levar à elevação dos impostos no Brasil foi justamente essa expansão militar para a região da Cisplatina, que hoje é o Uruguai. A guerra, galera, ela força o Estado a ter muitos gastos com pagamento de tropas, soldados, armas, uniformes. Então, galera, para custear os gastos militares com a invasão do Uruguai, a região da Cisplatina, também houve essa elevação dos impostos. E em Pernambuco, que já existia uma insatisfação com o poder real, vai acontecer um levante de contestação a esse poder real. Outra coisa que vai fazer com que os pernambucanos ficassem insatisfeitos, galera, era o fato de que a corte portuguesa meio que quase sempre escolhia portugueses para ocuparem os melhores cargos públicos no reino, para ocuparem os melhores cargos no exército, meio que preterindo a população local, mesmo que ela fosse de origem portuguesa, como era o caso das elites. Isso vai fazer com que membros da elite de Pernambuco decidissem iniciar um movimento separatista e republicano, ou seja, separar Pernambuco do Brasil e de Portugal e transformar Pernambuco num país independente e republicano, onde haveria um poder executivo, eleito um presidente da república, um poder legislativo, né, com senadores, deputados por exemplo, vereadores, e um poder judiciário, né? Um poder judiciário. Inclusive, galera, uma das grandes inspirações para os revoltosos pernambucanos era justamente os Estados Unidos. Tanto é que os pernambucanos vão enviar representantes lá para os Estados Unidos para solicitar ajuda aqui no Brasil. Eles iriam solicitar apoio com armas ou com soldados para que Pernambuco fosse independente do Brasil. No entanto, né, eles vão falhar e não vão ganhar nenhum apoio por parte nem dos americanos, nem dos ingleses, para quem eles também pediram ajuda. Só que diferente da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana, que ficaram só na fase da conspiração de planejar o levante e esse levante ser reprimido antes mesmo de começar, a Revolução Pernambucana saiu do papel e virou de fato um motim. Toda a cidade de Recife foi conquistada, né, pelos revoltosos, e eles de fato por 2 meses conseguiram se separar do Brasil e virar uma república independente, aonde todos os proprietários de terra e de escravos poderiam votar e ser eleitos para os cargos públicos, ou seja, teria uma república oligárquica que eles queriam criar em Pernambuco, ou seja, em que os proprietários de terras e de escravos poderiam votar ou se candidatar para os cargos públicos, presidente, deputado, senador, vereador, mas a população pobre ou escrava permaneceria excluída da política.
muito semelhante à primeira Constituição francesa, que aconteceu na época da Revolução Francesa, né? Em que o rei foi destituído e foi criada uma Constituição em que os grandes detentores de propriedade privada poderiam se candidatar aos cargos públicos em detrimento da população mais pobre, né? Ou seja, teria uma espécie de Constituição oligárquica e censitária, onde você poderia votar de acordo com a sua renda e as suas posses, né? Uma tendência no mundo do século XIX naquele momento, que não pensava ainda em constituições democráticas. No entanto, uma série de eventos vai levar ao fracasso dessa república em Pernambuco. Primeiramente, os líderes da revolta não tinham consenso sobre como esse governo seria instalado, o que levou eles a brigarem entre si. Outra coisa, galera, é que faltavam armas e suprimentos para as tropas poderem continuar nos combates. Não podiam competir com a quantidade de armas que as tropas vindas do Rio de Janeiro tinham. E para piorar, galera, as tropas também estavam mal organizadas e mal treinadas, o que as tornou um alvo muito fácil para o exército pacificador que veio do Rio de Janeiro e derrotou facilmente as tropas de Pernambuco. As tropas que vieram do Rio de Janeiro, elas vieram por terra, atravessando a Bahia para chegar a Pernambuco, e também vieram do mar do Rio de Janeiro para Pernambuco, cercando essas tropas dos dois lados e sufocando o movimento de rebelião que aconteceu no Pernambuco. Líderes como o comerciante Domingos José Martins e padres João Ribeiro e Miguel Joaquim de Almeida e Castro foram presos e condenados à morte. Na Península Ibérica, os exércitos napoleônicos não tiveram sossego, galera. Mesmo que parte do exército português tivesse sido dissolvido, iniciou uma espécie de guerra de guerrilha em Portugal. Os partisans, que eram às vezes pessoas da sociedade, mesmo que não eram militares ou militares, começaram, por exemplo, a fazer emboscadas às tropas napoleônicas instaladas em algumas regiões. Algumas pessoas se juntavam numa espécie de guerra de guerrilha para atacar de surpresa as tropas napoleônicas. Surgiram até mesmo, galera, grupos de oposição dentro das faculdades em Portugal, como por exemplo na Universidade de Coimbra, em que estudantes e professores se organizavam, por exemplo, para atacar de surpresa tropas napoleônicas instaladas em Portugal, galera. Inclusive, um brasileiro que havia ido para Portugal para estudar, por exemplo, José Bonifácio, que vai ser um dos patronos da independência do Brasil, vai se juntar a esses grupos de acadêmicos, estudantes e professores da Universidade de Coimbra, por exemplo, que lutaram e que fizeram emboscadas e lutaram contra o exército napoleônico em Portugal, tentando expulsar as tropas francesas instaladas em Portugal. Para o historiador britânico Eric Hobsbawm, o sucesso do exército napoleônico devia ser dois fatores. Primeiramente, galera, quando o exército invadia regiões ricas e prósperas como Bélgica, norte da Itália e Alemanha, o exército pilhava os recursos locais, comida, roupas, armas, pólvora, descansava. Essa estratégia militar fazia com que os próprios gastos militares fossem autopagos com os recursos locais tomados. E o segundo fator era os critérios para promoção dentro do exército francês. Antigamente, os nobres ocupavam as altas posições do exército. Era assim em toda a Europa. Mas Napoleão mudou isso. Napoleão Bonaparte criou uma espécie de promoção por mérito. Os soldados que demonstrassem maior coragem no campo de batalha eram promovidos aos cargos mais altos dentro do exército. Isso criou uma espécie de hierarquia de coragem, segundo Eric Hobsbawm. Os generais também podiam contar com a imensa coragem dos seus soldados. Só que as estratégias de Napoleão só funcionavam ao ocupar esses países ricos com muitos recursos. A sorte de Napoleão Bonaparte vai mudar completamente quando ele vai iniciar a invasão à Rússia, onde ele será derrotado em 1812. Nas gigantescas e áridas planícies da Polônia e da Rússia, onde não havia muitos recursos para serem pilhados, o seu exército capitulou. Muitas pessoas dizem que o frio da Rússia foi o responsável por derrotar as tropas do exército napoleônico, mas isso não é verdade. Mesmo com o frio extremo da Rússia, o exército napoleônico teria conseguido vencer se tivesse conseguido roubar os recursos da população, como fez em outros países como Bélgica e norte da Itália. A população, galera, de vastas regiões da Polônia e da Rússia, ao saberem da aproximação do exército napoleônico, iniciaram uma estratégia chamada de terra arrasada. Eles abandonavam suas casas e iam para outras regiões do país
E antes de fazer isso, eles destruíam pólvora, destruíam armas, por exemplo, matavam os animais que estavam na sua fazenda, destruíam qualquer comida que pudesse ser consumida pelo exército napoleônico e deixavam uma região arrasada, sem nenhum recurso para ser consumido. O exército napoleônico então percorria longas distâncias, sendo castigado pelo rigoroso inverno russo e sem ter acesso a comida, roupas, por exemplo, e recursos para sobreviver, sendo então forçado a voltar para trás. E sendo com isso atacados por vários partisans da Rússia, por exemplo, e na Polônia. Essa primeira derrota do exército napoleônico em 1812 vai meio que desmoralizar o exército napoleônico e as guerras peninsulares em Portugal e na Espanha também vão enfraquecer o exército napoleônico, até que em 1815 o exército napoleônico é completamente derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em 1815, por uma coalizão formada por tropas da Inglaterra, que contavam com embarcações e soldados de Portugal, por exemplo, tropas da Rússia, da Prússia e da Áustria, que finalmente derrotaram o exército napoleônico. Portugal, que estava ocupado pelo exército francês, foi liberto do domínio napoleônico. No entanto, a família real aqui instalada não voltou para Portugal, porque depois de 13 anos instalados aqui no Brasil, muitos membros da corte portuguesa haviam criado vários laços aqui no Brasil. Alguns se casaram com membros da elite brasileira das várias capitanias que estavam aqui no Brasil. Outros haviam adquirido terras e negócios aqui no Brasil e já não tinham mais interesse em voltar para Portugal. Dom João VI, por exemplo, instalado aqui e cansado das questões políticas na Europa, também já não tinha mais interesse em voltar para a Europa, porque ele queria, por exemplo, comandar a política portuguesa aqui do Brasil. Enquanto isso, na Europa, após a derrota do Napoleão na Bélgica, foi organizado o chamado Congresso de Viena, que aconteceu de 1814 a 1815 em Viena, na Áustria. Os principais representantes e reis dos países que haviam vencido a França, como os representantes da Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia e até mesmo a monarquia francesa que havia sido colocada de volta no poder, reuniram-se para estabelecer acordos de paz na Europa e reestabelecer um chamado equilíbrio europeu, colocando os reis que haviam sido derrubados do poder por Napoleão de volta nos seus tronos e redefinindo as fronteiras da Europa. Portugal, galera, não poderia participar do Congresso de Viena porque os reis da Europa não iriam permitir que uma monarquia estabelecida numa colônia fizesse parte do Congresso de Viena. Então, para não ter que voltar a Portugal, Dom João VI e a dinastia dos Bragança aqui instalados elevaram o Brasil da categoria de mera colônia para um reino, que era um reino unido a Portugal, transformando-nos no Reino Unido a Portugal e Algarves. Dessa maneira, galera, a família real poderia argumentar que não estava mais numa colônia, e sim em parte do reino português, que estava aqui na América do Sul, que era parte do reino de Portugal, garantindo assim, galera, a presença da dinastia Bragantina lá no Congresso de Viena, legitimando a presença dos portugueses lá no Congresso de Viena. Galera, parte da aristocracia que ficou em Portugal, que não gostou nada dessa decisão do Brasil agora deixar de ser colônia e virar parte de Portugal, o que também significava que o rei não iria mais voltar para Portugal. Isso vai levar, galera, a uma crescente insatisfação que em 1821 vai eclodir com a chamada Revolução Liberal do Porto. Membros da alta burguesia que ficaram em Portugal durante a invasão napoleônica, alguns membros da aristocracia que ficaram em Portugal, galera, adotaram princípios iluministas e iniciaram um movimento de derrubada do absolutismo em Portugal e estabelecem uma Assembleia Constituinte que pretendia derrubar o poder da monarquia em Portugal e decidir os rumos políticos que Portugal tomaria dali para frente. Esse movimento, que é a Revolução Liberal do Porto de 1821, também exige a volta do rei Dom João VI para Portugal e da família real aqui instalada, para que o Brasil retornasse à condição de colônia de Portugal. No entanto, galera, o Dom João VI sabia que isso era um movimento que já não tinha mais como acontecer.
os membros mais ricos e abastados do Império Português eram justamente os brasileiros, os maiores pagadores de impostos e que já não aceitariam mais voltar à condição de colonos subordinados a Portugal e que não podiam mais fazer parte da tomada de decisões de um reino, que eles eram os maiores financiadores. Para tentar balancear os interesses dos seus súditos dos dois lados do oceano, os que estavam em Portugal e os que estavam no Brasil, Dom João VI vai embarcar com parte da família real Bragantina de volta para Portugal e vai deixar aqui no Brasil, galera, vai deixar aqui no Brasil o seu próprio filho, Dom Pedro I, na condição de rei regente do Brasil, galera. Assim ele poderia continuar governando Portugal sem perder a sua coroa e também governando o Brasil através do seu filho, galera, o Dom Pedro I. Existe inclusive, galera, a famosa frase, né, que o Dom João VI diz ao Dom Pedro I antes de ir embora, que é: meu filho, tome essa coroa em suas mãos e vire rei do Brasil antes que um aventureiro o faça. Ou seja, com medo de que a ausência dos dois no Brasil fizesse com que um brasileiro ou outra pessoa tomasse para si o controle político do Brasil. Outro medo, galera, é que, voltando para Portugal e não deixando nenhum governador aqui no Brasil, as várias partes do Brasil pudessem se fragmentar e virar países diferentes, seja Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, se fragmentassem e virassem países diferentes, assim como aconteceu com a América Espanhola, que se fragmentou em vários países. Chile, Argentina, Bolívia, Venezuela, Equador. É somente a presença de um rei aqui no Brasil que centralizasse a administração e impedisse movimentos de rebelião que a América Portuguesa não se fragmentaria como aconteceu com a América Espanhola, que virou nossos países vizinhos. Enquanto isso, galera, aqui no Brasil, as várias capitanias hereditárias, as várias capitanias como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, formavam delegações de representantes que seriam enviados para Portugal, onde as cortes estavam reunidas, para meio que participarem dos debates sobre o que aconteceria com Portugal e com o Brasil, sobre ele ser recolonizado, sobre ele manter-se como parte do reino. No entanto, as cortes portuguesas haviam se reunido lá em Lisboa sem a presença das delegações brasileiras que não haviam ainda chegado em Portugal. Lá eles decidem, sem consultar os brasileiros, que o Brasil deveria ser recolonizado. Lá eles também decidiram que as principais repartições que estavam funcionando no Brasil, ou seja, a administração portuguesa, deveriam ser retornadas a Portugal, e também exigiam que o príncipe Dom Pedro I, filho do Dom João VI, também voltasse para Portugal. Ou seja, era total redução do Brasil novamente à categoria de colônia. Sem falar que ao chegar em Portugal, Dom Pedro I perderia seu título de próximo rei de Portugal, perdendo ele para os seus irmãos como uma espécie de punição, e teria meio que se contentar com uma espécie de cargo de líder militar, algo que o Dom Pedro I também não queria. Isso é uma das coisas que vai influenciar o Dom Pedro I a ficar no Brasil e iniciar um movimento de independência do Brasil com relação a Portugal. Diferentes setores da sociedade brasileira, grandes comerciantes, funcionários públicos e principalmente grandes proprietários rurais e de minas vão se juntar, então, galera, em torno de Dom Pedro I para a construção de uma espécie de novo pacto político e social, em que o Brasil deveria se separar de Portugal, ter a sua própria Constituição como um país independente e uma Constituição onde o direito à cidadania seria garantido a todos os grandes proprietários rurais e de escravos, o que significaria, galera, a total separação do Brasil com relação a Portugal. Então, em 9 de janeiro de 1822, o famoso Dia do Fico, Dom Pedro I se recusa a voltar a Portugal e ganhar um cargo militar qualquer. Ele fala que ele irá ficar no Brasil e começa então o processo de separação do Brasil com relação a Portugal.